Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo com o conteúdo que eu ia passar para vocês na última aula, a gente ia falar sobre design paramétrico e também das orientações da atividade, né, que vocês vão desenvolver, considerando que semana que vem é feriado, né, então não vai ter aula. E aí, para a gente não perder mais um dia, né, de aula, eu achei legal gravar esse vídeo. Eu acho que pode ser útil também ter, né, essa gravação para vocês consultarem, né, enfim, e depois poderem rever esse conteúdo. Então, a gente ia tratar, né, do assunto, né, na verdade, de um processo de design, né, um tipo de design que a gente chama de design paramétrico, que está dentro de uma ideia maior de design computacional, né, que é entender o computador como uma ferramenta que pode ajudar a gente no processo criativo, né, não só na representação final, mas como um instrumento que oferece, né, novas formas, né, de se pensar o design, a arquitetura, né, de se ter ideias, de gerar formas e tudo mais. Então, quando a gente fala em design paramétrico, né, a gente está falando, isso aqui eu abri aqui uma definição do Google, bem simples, mas que eu acho que resume bem. A gente está falando de como se fosse uma metodologia mesmo, né, de projeto, né, que a gente trabalha com algoritmos e parâmetros, né, e a partir disso a gente cria as formas, né, e o que é importante do design paramétrico é que todas as propriedades, né, do projeto, elas depois podem ser ajustadas, né, ao longo do processo de design, né? Então, é um tipo de design que ele é meio cíclico, porque a gente não cria algo que depois não vá ser alterado, né? A gente pode, durante o processo, mexer nos parâmetros, mexer nas variáveis, e isso vai gerando formas diferentes, formas novas, né? Um processo iterativo, né? Então, eu acho interessante, né, vocês terem contato, né, com o design paramétrico, porque ele é um pouco diferente do design mais tradicional que a gente está acostumado, né, de desenho, né, e de pensar em representações gráficas a partir do desenho, né. Na verdade, o design paramétrico ele funciona a partir do desenho de um sistema, né. A gente cria as regras, né, testa parâmetros, né, e com isso a gente vai, né, gerando as formas que a gente precisa. Eu coloquei aqui, eu fiz uma busca rápida aqui no Google, né, sobre design paramétrico, para mostrar que uma outra, né, importância da gente tratar desse assunto é que hoje em dia, né, a gente tem grandes escritórios, né, especialmente escritórios internacionais, que já trabalham com isso há bastante tempo, né, já usam processos baseados, né, em design paramétrico nos projetos. Aqui alguns exemplos dos projetos da Zaha Hadid, né, que dificilmente, né, do escritório dela, né, dificilmente seriam elaborados da forma mais tradicional. É claro que a gente continua tendo, né, o desenho, né, o croquis, mas para chegar nesses resultados, né, se não houvesse esse tipo de, né, pensamento mais procedural, mais paramétrico, mais computacional, a gente não conseguiria, de fato, né, eles não conseguiriam, né, de fato, conceber esses projetos, né, e executar. Uma outra coisa importante, né, que é legal falar é que eu vou mostrar para vocês o design paramétrico no SketchUp, né, que é uma adaptação, né, mas o programa mais adequado, né, que as pessoas usam mais é o Rhino, né. Então, o Rhinoceros, né, é o programa mais adequado para esse tipo de para esse tipo de design, né, porque ele tem uma interface que se chama Grasshopper, que permite, né, a gente trabalhar com design paramétrico sem necessariamente saber programar, né. Então, essa interface que vocês estão vendo aqui, com esse bando de, né, nós, né, que uma coisa vai conectando na outra, é uma interface visual de programação, e por aqui a gente controla as regras que vão gerar a forma. Então, quando a gente trabalha com design paramétrico, a gente não precisa necessariamente botar a mão na massa aqui direto no modelo, a gente vai criando, né, essas condições para que essa forma seja gerada aqui através, né, dessa nossa interface. E então eu recomendo que, caso vocês queiram se aprofundar em design paramétrico, que
que vocês depois baixem o Rhino, estudem ele, e eu acho que isso até pode abrir muitas portas para vocês, né, tanto para pesquisas, né, acadêmicas, né, mestrado, doutorado, que muita coisa é estudada nesse sentido, né, na academia, né, quanto também para trabalho, né, assim, se vocês têm, né, a intenção de procurar emprego em escritórios maiores ou até mesmo escritórios internacionais, isso aqui pode ser um grande diferencial. Então eu queria mostrar, né, na verdade, a gente vai instalar no SketchUp uma extensão que vai fazer algo parecido, mas de forma mais simplificada, tá? Até porque o SketchUp não consegue trabalhar com geometria assim muito complexa. Mas só para vocês terem uma ideia do resultado final, né, eu vou abrir aqui o Photoshop, vocês vão fazer novamente uma prancha A3, eu vou disponibilizar esse template para vocês, né? E o exercício vai ser fazer uma torre a partir de um design paramétrico, né? Então aqui seria esse exemplo, né, dessa torre, como que ela foi gerada através, né, dessa extensão que eu vou mostrar lá no SketchUp, e a gente vai trabalhar com inteligência artificial para gerar a imagem, e isso também vai fazer parte do processo, né, porque eu quero que vocês façam alguns testes, né, com materiais, né, e esse tipo de coisa, usando algumas ferramentas que eu também vou mostrar. Então, na prancha final, vocês vão mostrar um modelo do SketchUp, vocês podem até usar o template para ter essa iluminação, né, e a escala humana, os parâmetros que vocês usaram e o resultado final, tá? Aqui eu abri o nosso Classroom para mostrar para vocês que vocês vão precisar dessa extensão que é a Parametric Modeling. Essa aqui é uma extensão que é o Diffusion de IA, que vocês podem instalar, mas caso vocês não estejam usando o SketchUp oficial, né, talvez isso aqui não funcione, tá? Mas eu vou mostrar também alternativas, tá? Agora, vocês podem baixar, assim, é só clicar aqui, né, atividades, aí tem aqui extensão, cliquem aqui, aí aqui vocês têm que clicar em abrir uma nova janela, e aí sim vocês conseguem fazer o download. Ele mostra 2 arquivos, mas na verdade é uma coisa só, então é só fazer o download. Depois, né, lá no SketchUp, vou começar aqui de novo, vocês podem vir aqui em extensões, gerenciador de extensões, e instalar. Aí é só procurar o arquivo que vocês baixaram e clicar aqui que ele vai instalar. Então, acho que eu já comentei com vocês, né, que o SketchUp ele permite, né, essa instalação de extensões ou plugins que são bem interessantes. Tem extensões que fazem coisas bem legais de modelagem, a própria renderização também, né, se vocês quiserem renderizar, vocês vão ter que provavelmente instalar aqui o renderizador, né, que vocês vão utilizar. Então o SketchUp vai se tornando um software mais sofisticado, né, à medida que a gente vai instalando esses plugins. Então depois que vocês instalarem vai aparecer esse botãozinho. Se não aparecer, é só clicar com o botão da direita e procurar aqui Parametric Modeling. E clicando aqui vocês vão ter uma interface que é tipo aquela que eu mostrei lá do Rhino, só que ela é um pouco mais simples, e né, porque ela não tem tantos recursos assim quanto a gente teria num programa tipo o Rhinoceros, tá? E aí só para a gente entender, né, né, como é que funciona, quando a gente clica aqui em algum botãozinho desse, aí tem alguns que são de criar formas, outros que são de fazer operações, né, como movimentação, cópia. Aqui a gente tem interseção, união, então uma série de operações que a gente pode fazer. Eu vou clicar, por exemplo, na caixa. E aí, reparem que a gente clica aqui e depois clica aqui para jogar, né, os parâmetros em algum lugar. Então, o que está rolando aqui? Né? Quando a gente faz uma caixa no SketchUp da forma tradicional, né, que é dessa maneira aqui, a gente não tem as informações. Né? Eu não tenho uma informação de altura, eu não tenho uma informação de largura. Eu até sei, quando a gente cria, a gente pode até colocar essa informação, mas depois ela se perde. Porque o modelo do SketchUp não é um modelo paramétrico, né? Então, se eu quisesse mudar a altura aqui, eu teria que ficar usando o empurrar, puxar, e ficar medindo, né, até eu conseguir chegar lá. Quando a gente tem um modelo paramétrico, a gente tem a possibilidade de trabalhar esses parâmetros. Então, por exemplo, se eu botar aqui 5 por 3 por 2,
eu tenho aqui, né, uma caixa com esses parâmetros, né, de profundidade, largura e altura, e a qualquer momento eu posso mudar isso. Por quê? Porque agora eu tenho um modelo paramétrico, cujos parâmetros eu posso manipular. Tá? Então, só o fato de eu conseguir mudar essa caixa quando eu quiser, testando parâmetros, já indica que eu estou trabalhando com um design paramétrico, ou pelo menos com um modelo paramétrico. E aí como é que funciona aqui a lógica desse editor aqui, né, do SketchUp? A gente tem os nossos sólidos e a gente pode fazer as operações. Por exemplo, digamos que eu queira agora rotacionar essa caixa. Né? Então, em vez de usar aqui o Rotate, né, eu vou procurar aqui ó, o comando, né, de rotação, que é esse aqui. Eu coloco. Então, eu coloquei um nó, né, de rotação e eu preciso conectar ele a essa caixa. Então, a gente pega aqui ó, esse pontinho do grupo e conecta aqui para indicar que eu vou pegar esse objeto aqui e rotacionar. E agora eu posso colocar aqui um ângulo, por exemplo, 45 graus. Então agora eu posso voltar na minha caixa se eu quiser, mudar o tamanho. E a hora que eu quiser, eu posso também mudar aqui esse ângulo, que eu tenho a rotação que eu vou definir aqui através desse valor. Então, o legal do design paramétrico é justamente esse controle que a gente tem do processo, né? Do que está acontecendo, das operações que eu vou fazer no meu objeto, né? E como que testando ao longo do processo de design variações, eu consigo chegar num resultado interessante. E aqui é como se eu estivesse realmente criando um sistema. Tá? E eu vou fazer agora 2 exemplos para a gente entender melhor. Eu vou primeiro clicar com o botão da direita e botar para remover esses nós, né, esses painéis. E eu vou começar criando uma escada paramétrica. Né? A gente sabe que se a gente for criar uma escada aqui no SketchUp, eu posso, obviamente, fazer manualmente, né? Criar, por exemplo, aqui um grupo e fazer cópias. Né? Só que a gente sabe que a gente vai ter um modelo que não é paramétrico. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, mudar um degrau, né, os outros não vão atualizar. Eu não tenho as medidas, né? Se eu quiser saber o espelho, o piso, eu tenho que ficar medindo aqui, né, para, enfim, ter esse controle. Se eu quiser mudar a largura, vai me dar muito trabalho. Então, a gente tem esses problemas com um modelo que não é paramétrico. Como é que eu faria uma escada paramétrica? Né? Eu faria primeiro uma caixa, que seria o degrau em si. Né? Aqui eu posso colocar, né, a largura, profundidade e altura. E aí uma dica que eu quero dar é a seguinte. Em vez de botar o valor aqui, que vai funcionar, eu vou botar ele aqui por fora. Eu vou trazer esse númerozinho 1, que é quando a gente quer colocar o número, né, o integral, os valores, né, e eu vou conectar a cada parâmetro desse. Tá? Então, largura, vou pegar outro aqui, vou conectar aqui a profundidade, eu vou pegar outro e vou colocar aqui na altura. Para que eu estou fazendo isso? Porque quando eu transformo esse valor numa caixinha dessa, depois eu posso conectar ela com algum outro parâmetro e isso vai ser interessante, como vocês vão ver daqui a pouco. Aqui eu posso colocar, então, o valor, né? Por exemplo, largura. Vou botar uma escada com 2 metros de largura. Eu vou botar aqui agora uma profundidade, um piso, né? De 0,3 e aqui uma altura de 0,18, tá? Para ser aqui o meu degrau. A gente pode colocar nomes, por exemplo, aqui eu posso botar largura, aqui eu posso, seria o piso, né? Piso de 30 centímetros e o espelho, né? Altura de 0,18. Então agora fica mais fácil e a hora que eu quiser eu posso obviamente mudar esses valores. Eu quero uma escada com 3, né? Eu boto aqui 3 e beleza. Tenho aqui o meu degrau, tá? Bom, como é que eu continuo aqui com a escada? Eu preciso fazer cópias, né, desse degrau. Então, eu vou clicar aqui vou procurar a operação que faz cópia, que é esse botãozinho aqui, copy, tá? E aí eu preciso associar essa cópia, né, à caixa que eu criei. Eu vou conectar aqui o que eu criei com aqui os grupos que vão ser copiados, né? Aqui group e group. E eu posso novamente botar o valor aqui de cópia no campo aqui específico, ou eu boto isso separado, que eu acho sempre melhor. Então conecto aqui
e eu boto o número de cópias, por exemplo, 20, né? E aí pode parecer que não está funcionando, né? Mas ó, se eu movimentar, né, eu vejo que está. Eu tenho aqui algumas cópias, né? Provavelmente vou ter 20 cópias, mas o problema é que elas estão no mesmo lugar. Então o que eu preciso fazer depois de copiar? Eu preciso movimentar. Então eu vou procurar aqui a operação, né, de movimentar, que é essa cruzinha aqui. Eu confesso que eu não conheço todas as operações, essa é uma coisa que eu queria que vocês experimentassem mesmo, tá? Mas a movimentação é essa, vou trazer para cá, vou conectar aqui, tá? Então agora eu estou movendo a caixa, as cópias da caixa, né? Então primeiro a gente copia, depois a gente move as cópias. Só que ele está indo para um lugar aleatório. Eu preciso botar valores. No caso da movimentação, eu tenho valores x, y, z, que são os eixos, não é só um valor, né? Então, nesse caso, a gente traz aqui, ó, ponto, a gente joga para cá. Eu vou conectar aqui, ó, a posição, né, com esses valores. Então, quanto que eu quero mover no x, quanto que eu quero mover no y, quanto que eu quero mover no z. Por exemplo, eu vou botar 0,5, 0,5, 0,5. Então, ele está movendo, né, 50 centímetros para frente, né, para o lado e para trás, né? Eu não preciso movimentar para o lado, né? Então, acho que é esse primeiro aqui, né? Acho que é o X, eu posso deixar 0, né? Eu só preciso movimentar para cima e para trás. E eu não vou movimentar 0,5, eu quero movimentar 0,18 aqui para cima e 0,3 aqui, o contrário, né? 0,3 para trás e 0,18 de altura, né? Porque é o espelho e o piso. Eu quero mover 18 centímetros e afastar também para cima, né? E mover 30 aqui para trás para minha escada encaixar. Então aqui eu já tenho, ó, uma escada paramétrica. Eu posso mudar, por exemplo, a largura a hora que eu quiser, né? Eu posso mudar o espelho, o piso. E aí uma coisa interessante que a gente pode fazer é o seguinte, né? Em vez de ficar mexendo aqui, ó, eu quero um piso de 0,5. E aqui eu quero mover também 0,5 para encaixar. Em vez de ficar fazendo isso, eu posso conectar esses números, né? Esses valores. Eu posso dizer, ó, que aqui, né, a minha movimentação, ó, eu clico nesse pontinho, ó, trago aqui para o piso, né? Então, e faço a mesma coisa aqui, ó, com o valor do espelho. Eu conecto aqui com o espelho. Isso quer dizer, deixa eu dar uma arrumada aqui, né? Isso quer dizer que agora, se eu mudar, por exemplo, o valor do piso, se eu botar 0,3, automaticamente ele vai mover aqui 3 para trás. Se eu mudar aqui o espelho, botar 0,5, vai virar uma arquibancada, ele também vai mover 0,5 no Z. Então, eu conectei, né, essas variáveis para funcionar melhor a minha escada. E agora ela está funcionando bem. Eu consigo botar aqui os valores que eu achar melhor, tanto, né, de piso, de espelho, de largura. Eu tenho aqui uma escada paramétrica feita aqui no SketchUp usando essa extensão. Eu quero agora fazer um outro exemplo, já mais parecido com o que vocês vão fazer, de uma torre. Eu vou apagar isso aqui, botão da direita, remover, e vou fazer como se fossem uns blocos que eu vou copiar para cima, como se fossem pavimentos, e vou pensar em algum tipo de experimento com as variáveis, com os parâmetros, para ver onde que a gente consegue chegar. Então, eu vou novamente criar caixa. Reparem que vocês podem criar outros objetos, outros sólidos, tá? Mas eu vou usar uma caixa mesmo. Vou criar aqui. Vou botar aqui uma largura e uma espessura qualquer. Vou fazer aquele esquema de novo, né? Trago aqui o número, conecto. Trago aqui o número, conecto. Trago aqui, conecto. Vou botar aqui, por exemplo, sei lá, 5 por 8 por 3, né? Como se eu tivesse aqui um bloco com esse tamanho. Vou aumentar um pouquinho, vou botar 10 5 por 10 por 3, tá? Isso não está fazendo muito sentido, mas é só para fazer um teste. O processo aqui vai ser parecido com a escada, né? Eu agora posso fazer uma cópia, então vou procurar aqui a cópia, conecto aqui. Então, vou fazer cópias dessa caixa
De novo, eu trago para determinar o número de cópias, em vez de colocar aqui, eu prefiro trazer o número 1. Clico aqui, jogo aqui embaixo, conecto. Vou botar um número de 20 cópias, como se eu fosse fazer um prédio, um edifício de 20 andares, né? Novamente, eu vou botar o comando de mover. Então, clico aqui. Os grupos copiados eu vou trazer para cá, tá? E de novo aqui na posição eu vou trazer aquele ponto, né, para eu colocar a posição em cada coordenada, né? Então conecto aqui e nesse caso eu vou botar, eu quero fazer cópias só aqui no eixo Z, né? Então eu vou botar aqui 3, né, que é a minha altura, certo? Então 3 e basicamente isso. Aqui eu vou deixar 0 e 0, porque eu só quero copiar aqui para cima, tá? Então beleza. E agora além disso, eu quero rotacionar, né? Então eu quero fazer uma torre que cada pavimento vai girando um pouquinho. Então eu clico aqui em rotacionar, eu conecto esses dois, tá? E aqui eu posso botar novamente o ângulo aqui, ou eu coloco aqui um número aqui. Beleza, conecto. E eu posso agora testar, por exemplo, eu quero que gire 10 graus, né? E ele vai fazer isso sempre em relação à última rotação, né? Ele vai pegar todas essas cópias, né, e vai acrescentando 10 graus. E olha que interessante, né? Eu já tenho aqui uma forma legal, né? Basicamente a partir de cópia, movimentação e rotação. Posso testar outros ângulos, né? Aqui ele já começa a ficar mais uma rotação mais intensa, né? Eu posso ir testando se eu quero deixar com esse formato meio de DNA ou se eu quero uma coisa mais diferente. Então tudo isso vocês podem ir brincando. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, que a gente fez com a escada, é o seguinte, né? É um modelo paramétrico, né? Eu posso mexer na largura, aqui na profundidade, a hora que eu quiser, né? E aqui na altura. Se a gente mudar aqui esse deslocamento no Z, por exemplo, na verdade, o contrário, né? Se eu mexer, por exemplo, na altura aqui do meu bloco, eu posso até colocar aqui, né, a altura, né, para a gente lembrar, né? Então aqui é largura, profundidade, né? Opa. Fica mais fácil sempre nomear, né? E aí o que eu queria mostrar é o seguinte, se eu mudar a altura do bloco, um vai começar a entrar no outro, porque ele está com 4 de altura, mas com um deslocamento de 3. Fica até interessante, né? Então é uma coisa que vocês podem testar também, né? Esse tipo de processo. Mas o legal é a gente conectar os dois. Ó. Eu vou conectar essa minha altura aqui, ó, com o meu deslocamento, tá? Ou seja, quando eu mudar a altura, botar 3, ele vai deslocar 3, né? Cada bloco vai deslocar 3 no eixo Z. Isso é bem interessante para tornar esse modelo ainda mais inteligente, né? E aí, o que eu gostaria, né, é que vocês experimentassem, né? Fizessem testes, usassem outras formas, né? Eu posso, por exemplo, a partir desse próprio sistema que eu criei, começar a incluir outras operações e ver o que acontece, né? Por exemplo, a gente tem operações aqui de união, subtração. Então, digamos que eu queira que em vez de uma caixa, né, eu tenha aqui uma subtração de uma caixa e um cilindro, e aí eu posso ver qual vai ser o resultado. Então, por exemplo, nesse caso eu traria aqui a subtração, posso criar aqui um cilindro, colocar ele aqui em cima. Vou botar um cilindro com qualquer tamanho aqui só para fazer um teste. Aqui é o número de segmentos aqui embaixo, né? Então vou botar um número maior. 20. Ok. Então digamos que eu queira fazer uma subtração da nossa caixa original, posso colocar ela aqui, com o cilindro. Então puxo isso aqui para baixo. Eu estou vendo que isso está acontecendo aqui embaixo, né? E na verdade eu preciso incluir então esse resultado aqui na cópia. Então eu trago isso aqui para cá,
Em vez de copiar aqui a caixa, ele vai copiar o resultado da subtração, depois vai mover. Eu já começo a ter aqui um resultado interessante, né? E aí eu posso, por exemplo, mudar o tamanho do cilindro para ver o que acontece. Por exemplo, vou botar um tamanho aqui de 10 ou um pouquinho menor. Então, ó, ele já me dá uma forma também interessante. Altura, fazer uns testes, né? Mudando a altura, fazendo umas viagens aqui. Então essa é a ideia. A ideia justamente é testar, né? Criar possibilidades, né, de teste. Eu posso até fazer o contrário, de repente subtrair o cilindro da caixa, pode ser que fique interessante. Aqui, ver o que acontece. Olha como ficou legal, né? Isso aqui ficou uma coisa meio na sorte que gerou aqui um resultado interessante, né? Então agora eu estou copiando cilindros, né, para cima, que foram recortados pela caixa e acabou criando um buraco, né? Então é justamente essas experimentações que eu gostaria que vocês fizessem, né? E depois que vocês têm, então, a torre paramétrica, que é basicamente volumétrica, né? Vocês não precisam pensar nos detalhes de dentro, vocês vão levar, né? Vocês vão gerar essa imagem aqui no SketchUp e levar para alguma plataforma de IA para vocês experimentarem. Então, caso vocês consigam usar o Diffusion, esse que roda no SketchUp, é esse botãozinho aqui. Então, vocês têm que também baixar, né? Instalar a extensão, igual eu fiz com o Parametric Modeling. E basicamente a gente tem o prompt, né? E ele vai pegar essa imagem e gerar. Então eu posso pegar um estilo aqui pronto, né? De, por exemplo, fotografia, aí ele já coloca algumas palavras e eu posso escrever, por exemplo, torre de vidro com paisagem urbana. Na verdade, vamos ver se ele vai entender o português. Eu acho que vai, né? E eu vou botar aqui para gerar. Ele faz o upload da imagem para a plataforma do Trimble. E aí depois ele volta, né, com o teste. E a ideia aqui é que vocês experimentem materiais, experimentem... enfim, a gente aqui no Diffusion, a gente pode... controlar o quanto que ele vai mexer na geometria. Acabei não mexendo nisso, mas aqui embaixo eu posso botar para respeitar mais a geometria ou menos. Isso quer dizer que ele vai dar uma viajada na forma. Então isso pode ajudar a gente também no nosso processo criativo. Acho que já apareceu aqui embaixo. Lá embaixo, ó, ele gerou aqui essas imagens. Nossa, ficou bem ruim, né, a princípio, né? Essa imagem, esse cilindro que eu fiz também, né, vai ser difícil que fique muito bom. Mas a questão é vocês testarem com um texto aqui, e vocês podem controlar se você quer respeitar mais o modelo para ele interferir menos na geometria, ou se você quer que ele respeite mais o prompt, né, que é isso aqui. Tá? Eu tenho um vídeo sobre o Diffusion, eu vou também compartilhar com vocês. E caso vocês não consigam usar, que eu acho que a maioria não vai conseguir, eu procurei aqui... Eita ferro, peraí que eu estava com outras coisas abertas. Eu procurei aqui algumas plataformas que a gente consegue usar, que a questão é que a gente vai usar o IA a partir de uma imagem, né? Então tem que salvar aquela imagem do SketchUp e colocar. E aí tem alguns que funcionam bem. Por exemplo, esse aqui chamado Visoid, ele dá direito a 30 imagens gratuitas. Então acho que vocês não vão precisar fazer mais do que 30. E ele tem aqui os controles, né, de precisão, criatividade, estilo. E aí, de novo, vocês têm que escrever aqui, acho que tem que ser em inglês nesse caso, né? Eu fiz alguns testes aqui, né? Não fiz com muita calma, mas daria para chegar no resultado mais legal. Então esse aqui é um que vocês podem usar, Visoid. E esse aqui também é um que é o Architect AI, que foi, na verdade, o que eu usei lá na prancha. Eu fiz alguns testes. Aqui ficou até mais legal. Então, cliquei aqui, ó. Esse aqui foi um dos testes, né, que eu coloquei lá na prancha, eu acho. Então, aqui embaixo tem alguns... Vocês reparem que, às vezes, né, fica uma coisa nada a ver, mas, às vezes, gera resultados interessantes.
Novamente, aqui, esse aqui é até mais fácil, ele tem o estilo, aí você escolhe paisagem, clima, faz a descrição aqui, você pode escolher o material, né? E aí ele renderiza. Agora esse aqui não dá direito a muitas imagens, eu acho que são 5, mais ou menos, ou menos, tá? E vocês podem, obviamente, também experimentar outras plataformas de IA que não sejam essas, né? Tem muitas, algumas são pagas, na verdade a maioria é paga. Então eu encontrei pelo menos essas duas que vocês conseguem fazer algumas imagens gratuitamente. E só para a gente fechar, né? Vocês vão então pegar a imagem final, colocar aqui, a imagem do SketchUp, né? Usando aquele template para ficar uma iluminação legal aqui. E aqui o que eu gostaria é que vocês dessem um print dessa tela, tá? Para mostrar, né, justamente o que vocês fizeram no modelo de vocês, né? Então isso é o sistema que vocês criaram. Então vamos colocar aqui. E aqui basicamente no Photoshop eu vim em ajustes, imagem, ajustes, inverter, tá? Para justamente ficar um pouco mais claro. Então eu peço que vocês façam isso para ficar uma interface um pouquinho mais bonitinha aqui no Photoshop. E aí depois é só salvar a prancha final.